Bom dia! Hoje é terça-feira. Durante essa semana, nós iremos revisar conteúdos já estudados para facilitar a realização dos trabalhos avaliativos, que, se tudo der certo, serão aplicados na próxima semana. Hoje, as disciplinas que iremos trabalhar são ciências e matemática. As atividades de ciências se encontram nas páginas 220 e 221. Antes da explicação das atividades, vamos revisar sobre o ciclo de vida das plantas. Nós já estudamos sobre seres vivos e seres não vivos. Já estudamos sobre o ciclo de vida dos animais. Agora nós iremos revisar sobre o ciclo de vida das plantas. A maioria das plantas nasce de uma semente. Porém, existem plantas que não crescem a partir de sementes. Um exemplo são as samambaias. Algumas pessoas costumam ter essas plantinhas em casa. As sementes são encontradas aonde? Dentro dos frutos. Então, vamos observar essas imagens. Nós temos os frutos, maracujá, e dentro desse fruto nós temos as sementes. Temos aqui o fruto ameixa, e dentro do fruto nós temos a semente, e temos o fruto vagem, e dentro do fruto nós também temos as sementes, que são chamadas de feijões. De cada semente nasce apenas uma nova planta, que é semelhante às plantas que originaram a semente. Então, agora nós iremos observar o ciclo de vida de uma laranjeira. Depois, nós voltaremos aqui para observar o ciclo de vida de um ipê-rosa. O ciclo de vida das plantas não são diferentes dos animais. As plantas nascem, certo? Crescem, se reproduzem e morrem. Elas também se alimentam e respiram. Elas se alimentam quando absorvem a luz do sol e a água. Cada planta pode ter características muito diferentes, considerando o local onde elas vivem. As que vamos estudar, elas são formadas por raiz, caule, folha, flor, fruto e semente, o que corresponde, na verdade, à maioria das plantas. E o tempo de vida das plantas é bem diferente. Algumas podem viver por muitos anos, outras têm um ciclo de vida mais curtinho e podem viver menos de um ano. Nós já observamos o ciclo de vida do pezinho de feijão através do nosso experimento. Mas agora nós iremos observar o ciclo de vida de uma laranjeira. O ciclo de vida começa com o quê? Com a semente. Essa semente vai dar origem à raiz, que depois começa a sair da terra, certo? E começa a criar um caule. Deste caule começa a sair as folhas, em seguida as flores. Depois, com o tempo, começa a nascer o quê? Os frutos. Tudo isso a gente já observou na nossa experiência do feijão. Então, começa a nascer o fruto e continua a crescer, até que chega um determinado ponto que elas morrem. Mas as sementes que caem do fruto antes dessa planta morrer, dão origem às novas plantas. Então, vamos observar aqui o ciclo de vida de outra planta que também produz flores, frutos e sementes, certo? Então, aqui temos a semente germina, ou seja, ela nasce, e aos poucos elas vão se desenvolvendo. O ipê-rosa cresce
e pode atingir de 18 a 35 metros de altura, certo? A planta adulta pode se reproduzir e produzir flores, certo? Aqui as flores. Das flores formam-se o quê? Os frutos. E dentro dos frutos ficam as sementes. E os frutos caem e formam novos ipês, certo? Forma nova planta. O ipê rosa vive cerca de 50 anos. Agora, nós iremos analisar e observar as partes das plantas. O corpo das plantas é formado por raiz, caule e folhas. Muitas plantas, não todas, mas na sua maioria também produzem flor e fruto. E cada parte dessas desempenha um papel importante, igual aos órgãos do nosso corpo. Vamos observar novamente as partes de uma laranjeira. Aqui nós temos raízes, né? Aqui, ó. Cresce normalmente debaixo da terra, viu? E elas sustentam a planta e absorvem água e nutrientes. Temos também o caule. O caule, na maioria dos casos, ele cresce acima da terra e nele estão inseridas as folhas e as flores, certo? O caule ajuda no suporte da planta e no transporte da água e dos nutrientes. Temos também a folha. A folha é o principal local da planta, onde ocorre a produção do alimento e a respiração. Então, as folhas são muito importantes, porque elas são responsáveis pela produção dos alimentos que vão garantir o crescimento e a vida da planta, certo? E também elas são responsáveis pela respiração. Para isso, ela vai absorver a luz do sol. Temos também a flor, a estrutura reprodutiva da maioria das plantas, certo? Também são muito importantes para as plantas se reproduzirem e formarem outras plantas iguais a elas. Temos também o quê? O fruto, que vai o quê? Proteger as sementes, certo? E temos as sementes aqui embaixo, que dará origem a uma nova planta. Então, aqui nós podemos conhecer um pouco e revisar sobre as partes das plantas. Existem também muitas plantas diferentes. Por quê? Porque cada uma tem suas características. Por exemplo, existem árvores que podem ser bastante altas, outras podem ser baixas. Há árvore que seus arbustos são menores e têm os seus raminhos próximo ao solo. Já existem outras plantas que crescem próximo ao chão. Elas são chamadas de plantas rasteiras. Então, as plantas também têm as suas diferenças, têm as suas próprias características. Agora vamos às atividades das páginas 220 e 221. Na 8ª questão, vocês irão enumerar, certo, de 1 a 4, a sequência de imagens que representam o ciclo de vida de uma planta de milho. Nada difícil. Na 9ª questão, vocês irão relacionar cada fruto à sua árvore e depois escrever o nome das árvores embaixo. Já na 10ª,
vocês irão observar os frutos e suas sementes para, na letra A, classificar os frutos de acordo com a quantidade de semente, certo? Então, quais os frutos com uma semente? Não anotar aqui nessa tabela. Quais os frutos com várias sementes? Anotar aqui. Já na letra B, vocês irão escrever a importância da semente no ciclo de vida das plantas. E na letra C, vocês vão responder quantas plantas novas cada fruto pode gerar. Se tiver alguma dúvida, lê novamente a página 218. E na 11ª, vocês irão responder se conhecem alguma semente utilizada na alimentação das pessoas. Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Bons estudos!